E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui juntos novamente para estudar o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo, a nossa conversa em torno da obra Nosso Lar. E nós estamos no capítulo 7, no 13º parágrafo. Fazendo um resumo do nosso último estudo, o André Luiz estava preocupado porque ninguém o foi receber. Pai, mãe, amigos, né? Nós meditamos, estudamos sobre isso, demos alguns exemplos, que está no Livro dos Espíritos, na questão de parentes e amigos que se reúnem depois da morte. Falamos da nova compreensão que nós temos que ter com a doutrina espírita, porque no raciocínio anterior de nossas vidas, todos nos receberiam com festa, para uma residência permanente no paraíso. E não é bem assim a situação. Estávamos realmente no jardim de infância do raciocínio. E hoje já saímos do jardim de infância, né? Estamos no primário. Estamos no primário. Agora não é CA, né? Não, agora mudou, é não sei. Fundamental 1. Mudou, porque na minha época era primário, admissão, ginásio científico. Mas mudou. Então já saímos do jardim de infância do raciocínio da vida, né? Já mudamos um pouco. Então o André Luiz está preocupado com isso. Nós nos reportamos ao Livro dos Espíritos, lemos os casos do céu e inferno e lemos também, lembrando mais uma vez, de uma mãe que na segunda parte do livro Céu e Inferno, ela está no capítulo 5, segunda parte do Céu e Inferno, a mãe que o filho desencarnou doente e logo depois ela se enforca com a intenção de encontrá-lo. E aí tem um relato, a evocação é feita, Kardec coloca no Céu e Inferno, o relato dele, do menino que desencarnou, do filho, dizendo que ela retardou esse reencontro indefinidamente. Então, mais uma alerta para nós todos que, porventura, formos influenciados com essa ideia triste de suicídio, porque a morte não existe, não adianta, né? Então, é perda de tempo realmente. A maior perda de tempo que a gente pode fazer é o suicídio, seja ele direto, como ela, que foi enforcamento, ou indireto, né? Então, aí nós continuamos. Aí, antes do 13º parágrafo, Tereza, no 12º, só para a gente reler aqui, o Ulisses fala com ele assim: como não? Você pensa que está esquecido? O André Luiz está reclamando que ninguém foi recebê-lo, né? E o André Luiz responde: sim. Por que não me visitam? Na terra, sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem, 3 anos antes do meu trespasse. Quer dizer, cadê meu pai e minha mãe? Onde é que eles estão? Pelo menos eles, né? Pelo menos eles, meus ele pais. Ele já tinha a ideia que não tinha muitos amigos mesmo, né? Então... Isso. E nós vamos ver depois que o pai dele está numa situação bem complicada. Nós falamos da questão da sintonia, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, Tereza, no capítulo 14, nós temos o relato da família espiritual. Deixa eu só pegar aqui o capítulo 14, espera aí. Capítulo 14. Do capítulo 14, é o item 8. É o capítulo que fala: honrai o vosso pai e a vossa mãe. A parentela espiritual, ele diz assim: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Então, os laços de sangue não criam forçosamente os liames, as ligações entre os espíritos, porque as sintonias podem ser diferentes, estão diferentes, que é o caso aqui da mãe do André Luiz com o André Luiz. Ele ama a mãe dele, gosta, o pai também, mas de maneiras diferentes aqui no caso do André Luiz, eles estão separados porque não estão ligados espiritualmente, na sintonia de comportamento, não é? Por isso que ele não, nem o pai nem a mãe não foram encontrá-lo, né? E tem no livro também, gente, no livro E a Vida Continua, nós temos o caso do Ernesto Fantini e da Evelina Serpa,
que quando desencarnaram também, ninguém foi recebê-los. Também tem um caso muito interessante. Quem puder, leia o livro E a Vida Continua. É o último livro da série André Luiz. Mas nas cartas consoladoras de Chico Xavier, a gente nota que, principalmente as crianças e adolescentes que desencarnam, todos disseram que foram recebidos por avós, por tios que já haviam morrido e recebem essas crianças, esses adolescentes, porque, diferente de nós, enquanto encarnados, que abandonamos muitas das vezes as nossas crianças e os nossos adolescentes, no mundo espiritual há todo um cuidado muito grande, há toda uma proteção imensa para esses espíritos que desencarnam na fase infantil e na fase de adolescência. E abrindo aqui um parênteses, né? Quando a gente ouve dizer que em alguns centros espíritas crianças dão comunicação, se isso acontece, elas chegam até o centro espírita acompanhado de mentores. Porque uma criança no mundo espiritual, ela, ao contrário da Terra, não vaga sozinha. Ela não anda perambulando como a gente vê as nossas crianças encarnadas. Há todo um cuidado. E nós sabemos também que, às vezes, são espíritos que, para talvez ajudar melhor a clientela que chega a alguns terreiros de Umbanda, principalmente, se apresentam na forma infantil, mas com o intuito de ajudar, creio eu, na maioria das vezes, não de enganar, mas de ajudar a clientela que busca esses lugares e que tem tanta fé e confiança nos espíritos ditos infantis, que na Umbanda tem uma denominação chamada Erê, que nós, enquanto espíritas, não julguemos não estamos aqui para julgar esse tipo de comportamento, porque cada filosofia religiosa tem lá os seus rituais, tem os seus, vamos dizer assim, não dogmas, mas tem os seus apontamentos, as suas condutas. Então, mas que a gente, enquanto estudiosos da doutrina espírita, entenda que criança e adolescente não vagam sozinho no mundo espiritual. Vamos fechar aqui o parênteses. Isso. E aproveitando o que a Teresa falou, o intuito aqui não é crítica, vai um esclarecimento, né? Isso. Então, ele diz assim, continuando. Parágrafo... Agora o 13º. Isso. Então, ele diz assim, o Lísias fala, pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Né? Quando se acamou, antecipou sua vinda, porque ele foi como suicida, né? Então antecipou. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou o seu interesse maternal a seu respeito. Então, quando ele foi internado no hospital, já antes de desencarnar, duplicou o interesse maternal a respeito dele. A mãe já ficou teve mais cuidados com ele. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Aí é que é o choque, né? Aí é que é o choque dele. Aí é que é o choque. Da relatividade do tempo, né? E aí a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, enquanto encarnados, dessa proteção imperceptível, que é a proteção dos nossos amigos espirituais, parentes espirituais, né, já no caso, em condição de nos ajudar, mas essa influência, ela realmente é sutil, porque nenhum dos amigos espirituais, anjos da guarda, parentes que já desencarnaram, podem, né, influenciar diretamente nas nossas decisões, porque a evolução ela é individual. Então, claro, os conselhos, eles chegam até nós através de intuição. Existem conversas, muitas das vezes, quando a gente dorme,
Nós, ao conseguir sair do corpo físico pelo sono, a gente pode ter um encontro com os nossos guias, uma conversa, mas é só assim, porque eles não podem influenciar diretamente e tomar as diretrizes da nossa vida. Vocês não acham que se a mãe de André Luiz, que é um espírito superior, porque é o que a gente vai ver agora, o Lísias vai dizer para ele que ela mora, que ela habita esferas superiores a nosso lar. Vocês acham que se dependesse, se ela pudesse, ela não interferia para ele não ter tomado esse rumo enquanto encarnado? E nós mesmos, que somos mães e pais aqui na Terra, nós temos condições de interferir na vida de nossos filhos, de nossos amigos. A gente respeita. Aqueles de nós que já conseguimos um certo equilíbrio, sabemos que nós devemos respeitar a vida do outro. Eu até tenho comentado aqui, lá no centro também, da campanha pela vida. É cada um cuidando da sua. Mas o pai e a mãe, o que eles podem fazer é dar um conselho, uma orientação, fazer uma prece, não é? Pedindo a Deus auxílio, mas mais nada. Então, todos nós, como o próprio André Luiz, temos aqueles que velam por nós incessantemente. Aqui o André Luiz vai dizer que nessa fase da vida dele, ele teve o amparo da sua mãe desencarnada, do ministro Clarencio, que estiveram o tempo todo ao lado dele, mas nós também, não nos esqueçamos disso. Então, muitas das vezes, quando estivermos passando por problemas de aflição, de dores, de inquietações, que a gente não se esqueça que nós temos o amparo espiritual sempre, mas eles não podem fazer o nosso trabalho. Nem Jesus Cristo mexe no nosso livre-arbítrio. Porque, se for assim, quem vai crescer é o guia, quem vai evoluir é o guia. E quem tem que evoluir com as nossas dificuldades somos nós mesmos, né? São as nossas provas. E aqui na Terra todos nós as temos, todos nós. Umas mais difíceis, outras mais fáceis. Em certos momentos, para a coisa piora, mas a gente já comentou aqui que a felicidade verdadeira e plena na Terra não existe. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos encarnados. Então, assim, quando a gente está bem de grana, a família está complicada. Quando a família está bem, a grana está bem, a saúde fica complicada. Então, porque todos nós temos falidos, né? Temos falido em outras encarnações em várias áreas, não só na família, mas também na sociedade, também profissionalmente. Então, a gente vai ter várias épocas na nossa vida, na nossa encarnação, que vão chegar às provas, que são as lições que a gente não fez e deve fazer agora. E precisamos abolir do nosso pensamento, da nossa mente, a ideia de castigo, porque Deus não castiga ninguém, nem Adão nem a Eva. Deus ama, Deus é Pai, Deus ama a todos nós. Ama da criatura mais pequenininha do universo a maior de todas. Ele simplesmente ama. O que nós vamos viver e experienciar são provas e experiências que nós falimos. É só isso. Temos que fazer até aprender a fazer o certo. É aquela criança, né, que quando está aprendendo a ler, pelo menos meus filhos, coitados, fizeram muita caligrafia, eu tenho até pena. Hoje eu fico com pena, mas está todo mundo com letra razoável. Porque eu era dever de caligrafia, e toca fazer dever, e toca copiar, cópia, mas graças a Deus, né? Então, a divindade faz a mesma coisa com a gente. A gente não aprendeu a lição? Passa uma, passa duas, passa três, até aprender, isso, né? Isso que você está falando do aprendizado, imagina a situação, né, do coração da mãezinha do André Luiz aqui, vendo o sofrimento do filho,
vendo o comportamento dele, né, claro, enquanto encarnado, naquilo que ia resultar, porque ela com certeza já tinha uma previsão pela superioridade que ela dela. Já possui, né, e vendo ele na situação de umbral, né, no sofrimento, não podendo tirar ele de lá, é uma grande lição para nós, gente. Nós já falamos isso aqui e não é nada demais repetir. A nossa mãezinha, a nossa avózinha, a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso filho, ninguém vai nos tirar do umbral, nem Jesus o faz. Quem nos tira da situação tormentosa, que é o umbral, que não é um lugar geográfico, que não é um lugar geográfico criado por Deus, mas é uma sintonia criada por nós, né, com os nossos maus comportamentos. Quem nos tira dessa situação somos nós. Quando Judas se enforcou, se suicidou, Jesus não foi tirar Judas das trevas, das suas trevas de sofrimento. Ele foi, lá no livro do Humberto do Campos, no Boa Nova, está bem relatado, ele não foi tirar, ele foi dar uma esperança. Dá um apoio. Quem tirou Judas daquela situação foi o próprio Judas. Porque a situação é a gente que cria. Nós que criamos. Isso vai de encontro a um dos atributos de Deus, que é a justiça. Deus não podia ser imparcial. Então, a lei dele como Jesus falou para Pedro, a cada um segundo as suas obras. E como Paulo orientava os seus discípulos, vamos dizer assim, né? Os seus amigos das igrejas, cada um vai ter que dar conta da sua administração. Não tem como o outro fazer o trabalho por nós. Nós mesmos é que temos que fazer esse trabalho. Como nós dissemos anteriormente, agora, né, no início da gravação do programa, o jardim de infância do nosso raciocínio, nós já saímos dele, né? Não adianta a gente, sem querer criticar, tá? Mas só para nós lembrar, não adianta fazermos promessa para o nosso guia ou acendemos vela para ele. Então o André Luiz, ele ficou espantado, porque ele achava que ele não via a mãe apenas por uns mesezinhos, mas agora o Ulisses falou para ele, não, meu filho, você está 8 anos que você está na realidade, sem conseguir enxergar o auxílio que a sua mãe te prestou desde a hora que você estava internado no hospital. Mas quando a gente se fecha no nosso egoísmo, no nosso orgulho, que faz com que a gente ache que é injustiçado, começa a se queixar de Deus e do mundo, a gente não consegue ver nada, a gente só pensa e alimenta esse tipo de comportamento, e aí não consegue receber, às vezes, ajuda. Às vezes a gente vê isso dentro dos hospitais. Quando eu fiz um estágio na enfermagem num hospital público do Rio de Janeiro, dava para ver como o próprio enfermo, ele é fechado na ajuda, ele não se abre muitas das vezes por conta de queixas, por conta do orgulho, da vaidade, ele não se abre à ajuda que muitas vezes a gente quer dar para ele. Porque ele está tão fechado. Claro, a gente sabe que existem maus profissionais, mas existem também excelentes profissionais dentro de todos os hospitais. Mas, às vezes, o paciente está tão fechado no orgulho, na vaidade, na queixa, que ele não consegue se abrir para aceitar nada. Ele fica numa defensiva, ele fica... Então, revolta, o André, na revolta. O André Luiz só não percebeu, lógico, ele não ia ver a mãe, porque, ao que parece, ele não era médium vidente. Mas ele ia sentir, porque esse amparo espiritual... a gente sente, só no caso o médium vidente, ele vai ver, não é? Uhum. Ele vai ver a presença do espírito, mas a maioria de nós vai sentir um calorzinho, vai sentir um bem-estar, mas o André Luiz, 8 anos sem conseguir. Vai ouvir uma voz dentro da nossa cabeça, vamos dizer assim, né? Eu estou ouvindo uma coisa, não é pelo ouvido, é dentro da nossa mente, né? E é isso que acontece, porque a gente tem ligado a nós, desde o nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob sua proteção. Deus nos dá essa condição. Então a gente pode evocar
evocá-lo a todo momento, através das orações, através de uma conversa. Mentalmente, não precisa falar, abrir a boca. Mentalmente, nós temos ligado a nós. Agora, ele não vai fazer tudo para nós, ele não vai resolver os nossos problemas. Quem tem que resolver os nossos problemas somos nós mesmos. No livro Os Mensageiros tem um trecho, estou lembrando agora, muito interessante, de um homem que leva uma patada de um animal, de um cavalo. Era um cavalo, né? E aí, o espírito que está ali protegendo aquele trecho da estrada, interessante, né? Cada trecho de nossa rua, nosso pedaço. Cada quarteirão tem trabalho para todo mundo. Então, ele fala, mas o que houve? Você não conseguiu? Olha, eu não consegui impedir porque ele não sintonizava comigo, ele só tratava mal o animal o tempo todo. Ele desceu vibratoriamente ao nível do animal. Isso, ele fala isso, ele desceu vibratoriamente ao nível do animal. É o que nós fazemos, vez por outra. Se nós escutássemos, tivéssemos um gravador escondido. A Joana fala isso. Porque tem. Se nós estivéssemos aqui no nosso plano, né? Mas tem esse gravador, nós vamos ter que ouvir isso tudo depois de desencarnar. Mas se nós estivéssemos aqui e no final do dia nós apertássemos o play para escutar o que nós, olha, ia ser de espantar muita gente. Ia ser o susto que o André Luiz está levando aqui, não é? Então, vamos continuar mais um pouquinho? Isso, intercedeu. Então, o Lísias continua. Ela jamais desanimou, intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Porque tem isso, gente, os trabalhadores, nós vamos ver mais detalhes adiante, quem trabalha no nosso lar, e qualquer colônia, tem os seus créditos. Então ela teve a autorização para interceder para o André Luiz, porque ela tem o trabalho, ela tem os bônus horas dela. Né? Sim. Ela tem a moeda de troca que é o trabalho, do bem. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, quer dizer, o Clarencio começou a visitá-lo no umbral, frequentemente, né? Nunca deixou ele lá sozinho, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos Céus, compreendeu? Isso é muito bom, essa frase dá um estudo completo, né? Até que o médico da terra vaidoso. O problema não é ele ter sido médico, é como ele foi médico. Isso. Vaidoso. Vaidoso. Esse não é, porque não vai me ser cobrado o que eu fui, a profissão que eu fiz, é como eu fiz aquilo, de que jeito eu fiz, como eu procedi. Você foi gari, excelente, mas como você foi o gari? Você foi presidente da República, excelente, mas como você foi presidente? Como você foi? A tua responsabilidade perante o cargo que você ocupou. Como você foi um chefe de família? Como? De que jeito? Tudo é o jeito, é o que ele está falando assim. Porque aí tem que surgir na nossa profissão, ou na nossa ocupação. Eu posso não ter uma profissão, mas eu posso ter uma ocupação. Uma dona de casa que toma conta da casa inteira, ela não é profissional daquilo ali, mas ela tem uma ocupação. Então, como eu estou fazendo aquilo, é que vai me dizer se eu estou sendo um filho dos céus ali, naquela ocupação. Olha, o tempo está acabando, esse relógio está obsediado, vou ter que dar um passe nele que está passando muito rápido. Então, e esse assunto a gente vai continuar no programa seguinte, porque temos que falar um pouquinho mais sobre essa intercessão, sobre esse amparo espiritual, não é? Então vamos nos despedindo, agradecendo a todos pela paciência em nos ouvir, que Deus possa abençoar a todos vocês, aos seus lares, muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho da audiência, muita paz a todos, que Deus continue nos abençoando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.